Já. Então nós estávamos falando sobre essa questão dos levitas da atualidade, né? E quando não há essa libertação dos sentimentos mundanos, né? Então nós podemos ver essa mistura entre o sacro e o profano dentro da casa de Deus, né? Então, muitas vezes tem pessoas que copiam as músicas do mundo e trazem para a casa de Deus. Por quê? Porque essa pessoa não foi liberta ainda e ele traz dentro de si uma influência ainda das coisas mundanas que eram perfeitamente normais ele viver na prática delas quando ainda não estava no mundo, né? Os mais velhos aqui, a guitarra, por exemplo, é um instrumento que até hoje ela tem uma certa rejeição, né? Mas, por exemplo, no passado, guitarra era uma coisa do capeta, né? E outra coisa também, se saísse fumaça do púlpito, era o próprio Satanás, né? Os irmãos até iam embora. O pessoal até se manifestou já em relação ao tambor do detox, né? Porque tem esse problema, né? Então, assim, tem sons que já estão atrelados a certas coisas, né? Mas o que eu fico olhando para esse chamado de Davi para a música, né? Para atrair essa presença de Deus no meio da congregação, Davi sempre foi preocupado com isso, né? Mas a vida de Davi era uma vida entregue totalmente ao Senhor, nas suas ações, naquilo que ele fazia o dia a dia. Não existia uma separação da vida secular de Davi para a sua vida de adoração. A vida dele era a vida de adoração. Ele gostava de ter a presença de Deus sempre perto dele. Então tudo aquilo que ele fazia era para atrair a presença de Deus. Então, podemos ver uma estratégia de guerra que Israel sempre usou para vencer seus inimigos. Colocou cantores à frente da batalha, pois através dos cânticos Deus vinha com a sua presença e batalhava por todo o seu povo, né? Deixa eu ver se está aqui. Ah, não, está aqui. E os que têm esse ministério vivem em função do mesmo, vivem para o ministério diante de Deus. Seja no lugar da reunião, como em outros lugares, eles estão ministrando ao Senhor com cânticos. A igreja deve ser uma igreja de cantores, pois é através desse ministério que ela muitas vezes vence as forças das trevas. Uma igreja que tem o ministério de cantores fluindo, dificilmente ficará presa pelas cordas do inimigo. É interessante isso, né? Igrejas que têm ministérios de louvor, elas andam na frente, porque existe um poder sobrenatural. Aqui, deixa eu ir lá, o texto deixa eu ver aqui. Então, tem uma história da Bíblia que é a história mais linda que existe. Então, diz que o rei Josafá sabia que Amon e Moabe se uniram para vir contra o povo de Deus, né? Amon e Moabe, os inimigos de Deus. E o rei temeu muito. Por quê? Porque o exército desses povos era muito maior em números do que o exército de Israel. Então Josafá ficou temeroso. E ele fez o que, Josafá? Ele chamou o pessoal para quê? Para buscar a Deus e apregoou um jejum. E enquanto eles buscavam ao Senhor, levantou um levita debaixo de uma direção de Deus e falou, deu uma ordem expressa daquilo que o Senhor queria que fizesse. O Senhor queria que eles colocassem os levitas na frente, os cantores na frente do exército. Olha só. Os cantores iam na frente do exército, né? E a música era uma música fácil. Dai graça ao Senhor porque Ele é bom, né? E disse que foi o Senhor que venceu a batalha. Não precisou do exército lutar. O Senhor deu a vitória. Então, acho que se fizesse isso com os ministros hoje de louvor, os cantores, acho que eles pulavam fora, né? Porque a batalha não era uma batalha fácil, né?
Então, essa atitude de ir à frente do exército é uma atitude de coragem, né? Então, ser levita não é muito fácil. Nós já vimos a ação deles lá no passado, quando Moisés fala, quem está comigo vem aqui para o meio, eles se levantam, e Moisés fala, pega a espada e mata todos os seus parentes, né? Não era uma atitude fácil, né? Então, o tabernáculo de Davi. Então, o primeiro tabernáculo que nós vimos, ele está lá em Siló, é o tabernáculo que Moisés construiu debaixo de uma direção de Deus. Moisés queria isso para ter essa questão do culto, né? Da celebração, de poder cultuar a Deus enquanto eles, né, andavam ali. Então é interessante que, como eu falei, o tabernáculo lá de Moisés, ele estava sem a arca. Davi vai trazer a arca para uma tenda que ele construiu lá em Jerusalém, né? Naqueles dias o tabernáculo de Moisés estava em Gibeon sem a arca, tinha saído de Siló e ido para Gibeon. E em Sião estava o tabernáculo de Davi, com a arca e a presença de Deus. No tabernáculo de Davi, só houve sacrifício de animais no dia da dedicação. No dia da inauguração desse tabernáculo, né, de Davi, houve matança de animais. Depois, nunca mais houve morte de animais como sacrifício na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi. Só sacrifícios espirituais. Então, assim também acontece com a igreja. Houve um único sacrifício, né, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, os nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais. Ninguém precisa ir para o templo com uma ovelhinha, né, Mas isso já vê como Davi está à frente de tudo sempre. Esse desejo de viver perto de Deus, da sua presença, faz com que Davi sempre se antecipasse em relação à vida com Deus, essa vivência diante de Deus com esse ministério, né? Então lá, no tabernáculo todos tinham acesso até a arca ou a presença de Deus. Nessa tenda que Davi construiu lá em Jerusalém, todo mundo tinha acesso à presença de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés, quem tinha acesso à tenda onde ficava a arca, ou seja, o santo dos santos, era só o sumo sacerdote, né? Uma vez por ano. Então lá na tenda que Davi constrói para levar a arca para lá, né, todos podiam ver a arca do Senhor. E é interessante que a presença de Deus estava no tabernáculo de Davi e não no de Moisés, naqueles dias, mostrando assim que Deus habita somente em sua igreja. Em Hebreus diz que temos chegado ao Monte Sião, onde estava o tabernáculo de Davi, e não no Monte Sinai, que tipifica a lei. Então você vê que existe um saudosismo de Deus profeticamente em relação ao tabernáculo de Davi. Ele diz que vai reedificar esse tabernáculo de Davi. O de Moisés não. O de Moisés ficou para trás, né? A atração de Deus estava nesse tabernáculo de Davi. Você vê que o templo também depois se torna obsoleto, né? Todas as profecias apontam que o cume, que o momento bacana de comunhão entre Deus e o homem é nesse tabernáculo de Davi. Então aqui Deus revelou lá no Monte Sinai os 10 mandamentos, depois Deus ordena a Moisés que construa esse tabernáculo. Toda a planta do tabernáculo de Moisés foi dada por Deus, né? Depois que eles conquistam o Canaã e eles fixam o tabernáculo em Gibeá, ou Gibeão. Antes eles ficavam com ele andando, né? Para onde iam, desmontava e levava. E aí, como nós falamos anteriormente, essa arca da aliança, as pessoas acho que começaram a perder o temor, né? E muitas vezes eles levavam a arca de aliança para a batalha. Justamente por quê? Porque os inimigos do povo de Deus eram muito supersticiosos, né? E quando viam a arca do Senhor, às vezes se esmoreciam para a batalha, né? Então, num desses eventos, né? Os filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, leva a arca para a batalha, e aí lá eles perdem a arca, né? E aí,
quando leva a arca, eles pegam a arca do Senhor na terra dos filisteus e diz que introduz no templo, um templo pagão, onde existia uma estátua do deus Dagon. E aí diz que toda noite o deus Dagon amanhecia deitado, né? O pessoal foi lá e levantou ele deitado de novo, né? Diz que aí quebrou as mãos, ficou só o busto do Dagon, né? E aí começa a acontecer algumas coisas esquisitas ali, né? Diz que começa a sair feridas purulentas nas pessoas, né? E aí, o problema é que quando eles viram que aquilo estava trazendo maldição para eles, eles resolvem despachar aquele negócio. Mas ainda passa por 5 cidades, né? Olha por onde passou. E aí, eles vão levando para todas essas cidades. Depois, né, traz-se o entendimento de que eles deviam pegar 2 vacas, uma carruagem, colocar a arca do Senhor em cima, né? Colocar dentro as ofertas de ouro, né? Que eram réplicas de tumores e de ratos, né? Colocarem nessa carruagem junto à arca e bota a arca para andar, né? Então essas vacas vão andando e berrando pelo caminho, né? E essa oferta, segundo eles, era para cessar toda a maldição que estava acontecendo ali, né? Desses tumores que apareceram. Então eles colocaram as 5 ofertas ali, né? Uma por Asdod, a cidade onde a arca ficou, outra por Gaza, Asquelon, Gate, por Ecrom. E como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. E a arca de Deus foi levada à casa de Abinadab, aos cuidados de Eleazar, seu filho, que é especialmente consagrado por isso. Ficou na casa de Abinadab 20 anos, né? Até Davi resgatar de lá, né? Então essa arca, ela era um símbolo da presença de Deus, né? Ficou esse tempo na casa de Abinadab, né? Só que essa arca depois ela é levada para a casa de Obed-edom, né? E diz que ela muda durante o tempo que ela teve na casa de Obed-edom, ela muda a vida de Obed-edom com prosperidade e riqueza, né? Então os autores falam que o Deus era o mesmo, a arca era a mesma. Por que ela não abençoou a casa de Abinadab e abençoou a casa de Obed-edom? Não é verdade? Por quê, né? Então a missão era a mesma para ambas, mas com um, nada de bom aconteceu em 20 anos. O outro, tudo que você possa imaginar de bom aconteceu em apenas 3 meses que a arca ficou na casa dele. Então, os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, diz que ela prosperou Obed-edom. Então, Abinadab e Obed-edom aponta para 2 tipos de pessoas, né? Os tipos de cristãos e 2 estilos de vida, para que não aconteceu absolutamente na casa. Por que não aconteceu absolutamente na casa de Abinadab? Porque muitas vezes nós nos acostumamos à vida religiosa e não temos mais responsabilidade com a presença de Deus. Essa arca na casa de Abinadab pode ter se tornado um fardo para eles, né? Um serviço qualquer, eles não tinham amor por aquilo, não tinham devoção por aquilo. Aquilo não fazia nada no coração deles. Não é verdade? A casa de Obed-edom, ele entende aquilo como algo de Deus, como a presença de Deus. E aquilo foi valorizado. Então o motivo de ficar 20 anos na casa de um e não abençoar e do outro é a intensidade do coração dessa pessoa em receber o Senhor, né? Então nós precisamos estar diante do Senhor com essa seriedade, né? O que representa a presença de Deus para a minha vida? Ela tem trazido bênçãos para a minha vida? Ou muitas vezes eu me acostumei à vida religiosa e fiquei por aí sem fazer nada? Não é verdade? Porque se nós nos acostumamos à vida religiosa e não temos compromisso com a presença do Senhor, não vai ter bênção, né? Nós vamos estagnar, né? E ficar aí como pessoas que não têm coisa. E aí é o texto profético que diz que depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo,
para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Essa é a promessa de Deus de restaurar esse tabernáculo, né? Então Deus tem saudade desse momento, mas não tem saudade do outro momento, que é o tabernáculo de Moisés, né? Então lá só teve sacrifícios de... E aqui, né, depois dessa experiência com o tabernáculo de Davi, então surge a ideia de um templo. E olha como que surgiu a ideia de um templo. Como Davi era rei, né, e ele desfrutava dos privilégios de sua posição, né, morava num palácio, né, o que incomodou Davi? Ele não achava justo, né, viver num palácio enquanto a arca permanecia em uma tenda. Ó, fizeram uma tenda para a arca e Davi morava num palácio. Então, Davi disse ao profeta Natã o quê? Estou aqui, residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Deus permanece abrigada numa tenda. Então, aqui nasce no coração de Davi o desejo de construir um lugar que tipificasse a habitação de Deus. E é aqui que nasce o projeto do grande templo. E quando Davi reúne todos o capital, né? Ele tinha a planta que ele recebeu de Deus e tinha também o capital. Se vocês lerem o livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 29, vocês vão ver que era muito dinheiro, né, irmão Irani? O que Davi juntou de ouro, prata, os materiais, ele já tinha pensado em tudo. E quando Deus disse que ele não podia construir, quem construiria o filho dele, ele não questionou, né? É interessante que quando as pessoas falam com ele, Davi faz um clamor para as pessoas serem generosas com essa construção, né? E aí ele disse assim, quem era eu? Eu era um camponês, né? Que morava numa cidadezinha lá no Belém, né? E o Senhor me tirou de lá e me prosperou. Então tudo que eu tenho hoje eu devo ao Senhor. E ele viveu toda a sua vida em honrar o Senhor, até perto da morte. Diz que morreu abastado de dias, né? E gozando na plenitude dessa vida próxima do Senhor. Mesmo que tenha vivido tantos percalços, né? Mas o Senhor nunca se afastou de Davi. Os momentos que nós vemos da história de Davi, que vê Deus se afastar um pouco dele, você vê Davi clamando, chiando pela ausência da presença de Deus. E era isso que intrigava o coração de Deus em relação a Davi. É isso que fazia Deus se inclinar para esse homem, né? Esse homem que fez uma história tão grande. Então o plano do templo foi dado pelo próprio Deus a Davi, assim como o modelo do tabernáculo havia sido dado a Moisés pelo próprio Deus. Na obra de Deus nós somos apenas operários e não projetistas. Deus é quem opera e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se Deus não deu a direção, é perda de tempo você intentar projetos sem a direção de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o Senhor. Qual é a direção de Deus? O que diz a sua palavra? Como eu devo pautar a minha vida? Como que eu devo conduzir a minha vida, a minha família? Existe um plano, existe um projeto. E se nós seguirmos a planta dele, geralmente esses projetos são prazerosos, né? Pode nos trazer muitas alegrias aqui na terra. Você vê que na prestação de contas de 1 Crônicas 29, você vê um Davi feliz, né? Realizado, por ter vivido toda a sua vida na presença do Senhor. Mesmo quando ele pecou, ele encontrou graça diante do Senhor, vivendo debaixo da lei. Quando o profeta revela o pecado dele, a convicção de que ele tinha que ele morreria, né? Porque a regra era, né? Pecou, morreu, né? E o profeta diz o quê? Tu não morrerás. Ele alcançou misericórdia de Deus no tempo da lei. E ele entende isso. E por isso Deus manifesta o mesmo relacionamento que tem com a igreja ainda nos tempos de Davi. Davi experimentou da graça salvadora de Deus em muitos momentos da sua vida, né? Então depois eu aconselho que vocês leiam lá no 1 Crônicas 29, porque tem essa coisa. Então essa é uma planta mais ou menos aqui do templo de Salomão, né? Um templo que seria construído aí, né?
Na frente ficava o pórtico, né, que tinha a largura e 5 metros de fundo. Então havia 2 colunas de cobre ali. Até no de Salomão lá parece que tem, do Edir Macedo também tem as colunas, né? O Edir Macedo fez uma réplica, gente. Não... Então cada uma dos mastros, não dá para ler direito aqui, havia uma de cada lado. Aí o templo ficava à frente dele para a banda do Oriente, a direção do sol nascente. O Santo dos Santos era metade do santo lugar lá, eram separados por aquela cortina espessa, né? E a arca ficava lá dentro, como no tabernáculo de Moisés, que nós vimos no trabalho anterior. Aqui na frente do templo, era muito alto isso aqui. Tinha, parece que 3 metros de altura, esse coisa aqui, ó, irmão. Eu não lembro agora porque eu não estou com o texto da Bíblia. 3 metros de altura. Então o sacerdote subia para queimar as ofertas lá em cima. E era um negócio monstruoso, era uma grelha gigante de 5 por 5. Ali dava para queimar muitos animais, né? Também a quantidade de animal que foi morta ali, né? Aqui em cima desses bezerros aqui, existia essa pia, esse mar de fundição aqui, né? A água que eles usavam para o sacrifício. Na lateral ali, que não dá para ver, tinha as pias para o trabalho, né? Às vezes tinha que lavar toda a parte interna do animal, né? A fissura, né? Para não queimar fezes no... Era um trabalho muito nojento, né? Ser sacerdote não era fácil, não. Era um trabalho muito nojento. Esse lugar devia feder muito, né? É verdade? Porque ali tinha os restos, tudo ali. Era um trabalho muito nojento. Então aqui, diz a tradição que o altar de holocausto ficava exatamente no lugar onde Abraão ofereceu Isaac diante de Deus. Aqui não dá para saber, né, gente? Mas esse altar aqui... Mas vocês lembram da planta? Na planta nós colocamos essa pia aqui no meio, né? E aqui no desenho eles colocaram mais de ladinho, e as pias onde fazia o trabalho ali, mais para o lado ali. Aqui, essa bacia de cobre aqui, o mar de fundição, 5 metros de diâmetro, era uma coisa enorme. 2,5 metros de profundidade, era uma caldeirãozão, né? Caldeirãozão mesmo. E as pias, como eu falei ali. Então, na inauguração desse templo, olha só, 24 mil para superintendentes, a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais juízes, 4 mil porteiros, 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos de Davi. Davi fez tudo para esse serviço, né? E acabando Salomão de orar, no dia da inauguração, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa toda ali. E quando os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Essas manifestações de Deus é que fazia desse ambiente, desse lugar, um lugar tão poderoso, querido e almejado pelos israelitas, né? Porque os cultos eram cultos interessantíssimos, né? Imaginou você chegar num lugar onde tem a presença de Deus, né? E o homem não tinha esse templo que hoje nós temos, né? Esse templo que anda com a gente, né? Onde Deus habita dentro de nós. Nós não precisamos ir a um lugar, nós não precisamos olhar para um artefato de ouro, nós não precisamos de nada externo, né? Porque Deus tabernaculou em nós, né? E nós podemos adorar agora aqui. Então os templos, o primeiro templo, ele data de 1005, ele foi construído pelo Salomão, como nós falamos, né? E o segundo templo, ele data de 516 a.C., foi reconstruído após o retorno do cativeiro da Babilônia, sob orientação de Zorobabel, né? Então aqui é o seguinte,
Quando ele é reconstruído pela terceira vez ali, no ano 18, parece que ele tinha se tornado uma espécie de fortaleza, né? Ele tinha perdido o propósito para o qual ele tinha sido criado, né? Já não era mais a mesma coisa. E aqui o terceiro templo, ele terminou em 65 a.C., depois de Cristo, desculpa. 1865, está errado aqui, tá, gente? Seria DC. Herodes querendo ali ganhar o apoio dos judeus, propôs a restauração. As obras iniciaram no ano 18 depois de Cristo, está errado, e terminaram em 65. E aí o templo é destruído 5 anos depois pelo general Tito, né? Pelo general romano, né? E essa destruição é a destruição que havia sido profetizada por Jesus, né? Quando os discípulos passam diante dessa construção e eles mostram para Jesus a suntuosidade do prédio e as maravilhas ali, Jesus disse, eu vou em 3 dias construir um novo, né? E não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada, né? E aí no ano 70 esse lugar é invadido, queimado e destruído. Hoje no lugar desse templo tem uma mesquita, né? Agora, 2000 anos, em 2016, parece que existe um grupo seleto de 600 samaritanos que eles vão para um monte oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Tentando restabelecer o judaísmo, né? Ainda oferecendo sacrifício de animais. Depois de tanto tempo, eles estão retornando a essa prática, né? E qual é a busca, gente? A busca é os tempos de glória. O tempo em que o Senhor se manifestava no meio deles com a sua presença. O que essas pessoas buscam, na verdade, é essa manifestação do próprio Deus que eles perderam, né? Eu quero mostrar É engraçado como Deus age, essa peça sumiu, né? Não é verdade? Porque nós não precisamos mais de arca, né? Eu acho que se fosse descoberto ela onde está, o pessoal só ia querer por causa do ouro, né? Não é verdade? E se quem pegou esse artefato... Ou para idolatrar também, né? Assim como Deus fez com Moisés, desaparecendo com ele lá no deserto, pode ter feito com a arca também, né? Deve estar muito bem escondida. Aí vi a especulação. Mas o fato é que quando a vida com Deus ela perde o sentido, é muito difícil. Não é verdade? Todas essas coisas tinham um objetivo santo, poderoso, né? Essas foram criadas por Deus com um objetivo santo e poderoso. Mas a banalização, quando o coração afasta-se de Deus, nós somos capazes de pegar aquilo que é santo, aquilo que foi criado para a adoração de Deus, inclusive os nossos corpos, e oferecer ele como instrumento de adoração a Satanás ou aos ídolos, né? É verdade? Hoje o Senhor habita em nós, né? A presença dele está em nós. E nós estamos aqui nessa terra com essa missão de sermos os levitas do Senhor, né? Aqueles que amam a presença, aqueles que fazem tudo para manifestar essa presença, né? Então, como levitas nos dias de hoje, nós somos aqueles que amamos a presença de Deus e amamos manifestá-la a toda a congregação e a todos aqueles que precisam dessa presença, né? Então, o nosso trabalho é esse, manifestar a presença de Deus. Eu tenho uma atividadezinha mais pessoal, tá? Pra gente fazer sobre esse assunto. Vou distribuir aí para vocês fazerem para mim. O Ailo pode cortar agora.